Vi Jesus voltará a todo mundo a mensagem. Tá gravando já? Tô? Tá. Esqueci de pegar a faca. Vou começar em 3, 2, 1. Senhoras e senhores, outro dia, mesma roupa. Por que a mesma roupa, Thiago? Porque nós estamos economizando a água da máquina. Exatamente. Eu ia falar que é porque a gente tem um continuista, mas já que o Thiago disse que a gente está economizando água da máquina, e a gente está economizando água da máquina. Ontem, para mim, e pouco tempo atrás para vocês, a gente falou um pouco sobre panificação. E hoje a gente vai incorporar o Vida e Saúde, TV Novo Tempo paga nós. Fica aí. Eu acho que a TV Novo Tempo, cara, tá perdendo uma grande oportunidade. Se o governo quiser chamar, a gente vai fazer um pão. Poxa, Teru, chama nós. Chama nós. Eu assistia Vida e Saúde desde que o Wagner Cantor apresentava. Olha só. Um tempinho. Você já tem um tempinho. Eu vi Glaucio Cunha no Caixa de Música. Pra você ter uma ideia. Eu vi... Mas quem? Eu vi muita coisa no Novo Tempo e o Novo Tempo até hoje não me patrocina o Novo Tempo. Mas hoje eu vou ensinar vocês a fazer um pão. Isso na mesa a gente chama de mise en place. Por quê? Porque algum francês um dia acordou e falou: vou chamar de mise en place. E agora todo mundo fala mise en place porque assiste Masterchef. Então, esse aqui é o nosso mise en place. O que a gente vai precisar? A gente tem algumas configurações, eu vou ter que levantar porque senão a água ferve, a água não pode ferver. Eu acho que tá bom. Ai, tá quente. A gente precisa de algumas coisas para fazer o nosso pão. Primeiramente, 1 kg de farinha de trigo. A gente não pode mostrar a marca, né? Não tá aparecendo. Não tá aparecendo? Isso aí. Não pode ser farinha de trigo com fermento, tá, gente? Sem fermento, por favor. O que a gente tem mais aqui? A gente tem 1/4 de xícara de óleo. Quanto que é 1/4 de xícara de óleo? Você vai, pega a tua xícara, divide em 4 partes iguais e enche o primeiro quarto de óleo. É 1/4 de xícara. Mas isso é importante porque a xícara, todas as xícaras não são padronizadas, tem que ser uma xícara de medição. Tem que ser uma xícara medidora ou quanto seu coração mandar. Mas lembrando que quanto mais ela você colocar, mais dor de barriga você vai ter. Então, usa um copo medidor. Usa um copo medidor. A gente tem copo medidor. Aí você vem aqui, ó, em xícara e vê aqui, ó, 1/4 de xícara. Geralmente é a primeira medida. É antes de meia xícara, para quem não sabe. Fermento biológico. Se você viu nossa explicação, você sabe o que é fermento biológico. A gente tem fermento biológico aqui na mão. O que é isso, Thiago? Eu esqueci o nome. Açúcar. Lembrei. Muito obrigado. Açúcar, senhoras e senhores. Pra que açúcar? Pra adoçar um pouco sua vida. Nós temos aqui sal. Por que sal? Porque tudo que é doce você leva um pouco de sal, tudo que é salgado você coloca um pouco de açúcar, mas o pão não é doce nem salgado, é o meio termo. Então você usa tanto açúcar quanto sal. E aqui nós temos um ovo, 2 ovos. Por que ovo, Thiago? Porque a gente não está usando leite. Então a gente não está misturando açúcar e leite. E ovo. E ovo. Isso aí. O que a gente faz agora? Eu vou ter que parar um pouco porque eu tenho que amolar a faca. Acho que tá bom. Primeira coisa que a gente faz, aqui na nossa receita, a gente pega a farinha de marca que você já sabe. Ninguém viu nada. A gente pega a farinha da marca que você já sabe, você vai abrir essa sua farinha. Ó, você pega a farinha aqui, ó, abre. Pegue a bacia de sua preferência. Eu peguei essa azul maravilhosa da minha mãe para fazer essa receita. E a gente vai colocar o quê? Farinha no pote. Les poils étaient pignons, les vitons j'étais, et les jantons les oppas, les gisons l'étaient, en bois je l'étends, les teaspoons Então, depois que você coloca o açúcar, o que você faz? Pega o sal, você vai colocar uma pontinha só de sal. Por que você vai colocar menos sal do que açúcar? O sal salga mais do que o açúcar doce. Joga sal. O que você vai fazer agora? Você fecha seu sal e bota de volta no cantinho dele. O que temos agora? Fermento. Você vai pegar 2 colheres
de fermento biológico. Tem que ser biológico, não pode ser um químico. Químico não funciona, só biológico. 2 colheres de fermento biológico, colocou aqui, pode colocar meia colher se estiver frio. E por último, nós vamos colocar o óleo. Essa é uma maçaroca ali. E os 2 ovos. Bota o ovo aqui. E o que você faz, Thiago? Mete a mão no negócio. Isso aí. Les poils étaient pignons, les vitons j'étais, et les jantons les oppas, les gisons l'étaient, en poire je l'étends, les teaspoons Você bota um tiquinho de água e mistura. Como é que você vai saber que se a água está à temperatura certa? Se você conseguir deixar o dedo 2 segundos na água, sem incomodar muito, aí você já sabe que a água está numa temperatura boa. Aqui a gente só tem precisão nas coisas. Né? Exatamente. Quanto tempo você vai mexer também? Você vai ficar misturando. Até virar uma massa homogênea. Você vai colocando água de pouquinho em pouquinho. Lembrando que assim, sempre compre 2 kg de farinha de trigo para fazer, porque vai que você coloca água demais e tem que usar mais farinha de trigo, entendeu? Sempre tem a farinha de trigo reserva. Você vai colocando água e vai misturando. Tudo bonitinho. Você vai perceber que a massa do pão é uma massa um pouco mais quebradiça. Tem cal não. Você vai botando água que ela vai juntando. Você não pode deixar a farinha de trigo te vencer. Você tem que vencer a farinha de trigo. Você tem que vencer os rebeldes. Momentos de sabedoria. Thiago, fale uma palavra que tem pão e está na Bíblia. Palavra de pão? Eu não lembro, mas a passagem na Santa Ceia com certeza tem. Esse é meu corpo. Isso! Não tem pão. Não, essa passagem não tem pão. Então, a multiplicação dos pães. Se não tiver pão, é a multiplicação dos pães. Deve ter. Mateus 5. Não é Mateus 5, são as bem-aventuranças. Dá uma olhada na Bíblia lá. Na Bíblia tem. Livro de Marcos, livro de Mateus e os Evangelhos. Mais curiosidades sobre pão. Pão é provavelmente como a sua mãe chamava o seu pai em 1985. Curiosidade de pão aqui por Thiago. Pão é uma gíria da era pré-histórica. O que era pré-histórica? Era que não tinha internet. Coisa de 20 anos atrás. Coisa de 20 anos atrás, assim, na época que o Thiago nasceu. Pão era uma gíria pra chamar uma pessoa que você gosta. Você falava, você é um pãozinho. Você era um pitel, como você era um pão. É como diria aquela música, saudosa música das sociais da vida. Eu estava na janela, aprendendo uma lição, passou meu benzinho e me chamou de coração. Mas era um bolinho, né? Era um bolinho sem sal. Aí assim, era um bolinho sem sal porque era um bolinho pra hipertenso. Aí assim, se você quiser mudar, você pode mudar a letra. Era um pãozinho sem sal. Só que falar que era um bolinho de bacalhau não faz muito sentido, porque bacalhau tem muito sal. É verdade. Denúncia. Se o bolinho de bacalhau, como ele ser sem sal? Meu querido, eu nunca vi um bolinho de bacalhau sem sal na minha vida. Tipo, eu sei que você tem que salgar o bacalhau, mas mesmo assim ele fica com gostinho de sal. Como é que você vai fazer um bolinho de bacalhau sem sal? Me passa a receita. Que a gente vai botar a prova dos não. Aí depois que você percebeu que a massa dos pão virou uma coisa homogênea, eu vou mostrar aí na câmera. Tem que ser daí de trás. Aqui de trás? Fala onde é que tá bom aqui. Aí tá bom. Aí, quando você perceber que dá pra jogar beisebol com a massa de pão, isso aqui, rapaz, se você joga na cabeça de alguém, queima na hora. Se jogar aqui na câmera, entendeu? Dá super certo. O que você vai fazer agora? Tô aparecendo? Tá. Você vai sovar a massa. Como é que você vai sovar a massa, senhoras e senhores? Você me pergunta. Ódio, raiva. Isso aí. Você vai pegar farinha de trigo, um pouquinho de farinha, e vai colocar na sua mesa de mármore de preferência.
Por que eu digo mesa de mármore? Se você colocar numa mesa de madeira, tem sempre aquele risco de cair farpa de madeira. Então, alguma você facilita, por favor. O que você vai fazer agora? Você fez um círculo sem fim, fez um círculo aqui de farinha de trigo. Você vai pegar essa linda e bela massa e vai, ó. Você joga aqui, você gira. Com as mãos limpas, claro. Minhas mãos estão super limpas. Você vai fazer esse seguinte movimento. Empurra, puxa, empurra, gira, empurra. É esse movimento que você tem que fazer? Não necessariamente, mas eu sempre faço isso. Só que você vai fazer isso rápido. Le scuole tempione, le vitongete. Pra que você vai fazer isso, Thiago? Pra poder salvar a massa. Não, mas pra que você vai salvar a massa? Você, com agressividade, você estimula o crescimento da massa. Tá errado. Então, eu não sei. Você que tá ensinando a fazer pão, não sei. Você vai salvar a massa para desenvolver glúten. Você vai ficar fazendo esse movimento por alguns minutos. Para desenvolver o glúten pode ser o nosso amigo. Enquanto isso, você já vai pensando no tabuleiro que você vai usar. Você não quer pegar o tabuleiro para mim, não, Thiago? Qual é o tabuleiro? Tá dando forno. O forno? É. Depois que você perceber que sua massa tá lisa, ó, olha a qualidade dessa massa. É uma massa lisa, é uma massa bonita. O que você vai fazer? Você vai salvar mais. Porque você tem que desenvolver glúten. These are just coming again. E depois que você percebeu que já tá bastante tempo, não tem mais farinha de trigo na mesa, você falou, eu acho que já tá bom de desenvolver glúten, o que você vai fazer? Você pega a sua massa de pão, joga na mesa e começa a fazer meio que um cilindro, meio que uma salsicha, não sei como é que é. Faz isso aqui com a massa de pão. Tá vendo que ela tá parecendo um baguetão? A gente não vai fazer ela assim porque a massa ainda vai crescer. A gente vai fazer um passo ousado, um passo que apenas Jedis italianos fazem. O que a gente vai fazer, Thiago? Cortar a massa. Exatamente. Se você não estudou geometria na sua vida, é agora que você estuda, porque você tem que cortar em 3 partes iguais, ou pelo menos chegar perto disso. E você fez geometria pra isso? Não. Le scuole tempione, le vitongete. E le jontole, hoppa, le chisolette. On peut jouer le teaspoon. Você tem 3 partes aqui. Se preocupa não que ele vai crescer. O que a gente vai fazer agora, Thiago? A gente vai untar o tabuleiro. Untas o meu tabuleiro com óleo. Não tá na Bíblia, mas poderia. Se já existisse tabuleiro na época de Davi, ele com certeza faria um salmo falando untas o meu tabuleiro com óleo. Que é uma coisa linda da sociedade. Você vai colocar um pouco de óleo no tabuleiro. Aí qual é a jogada? Depois que você colocar óleo no seu tabuleiro, você vai pegar um papel toalha, vai dobrar. Vai, ó, passar o óleo no tabuleiro. Agora que você untou o tabuleiro, coloca ele pro lado. E a gente vai fazer um novo passo. Para esse passo a gente vai colocar um pouco de farinha de trigo na mesa. A gente não vai salvar a massa de novo. A gente vai espalhar a farinha de trigo novamente. Você vai pegar o seu lindo e maravilhoso abridor de massa. Abridor de massa. Se você não tem abridor de massa, o que você faz, Thiago? Usa garrafa. Usa garrafa de vidro? De vidro. Isso aí, aquela sua garrafa de vidro maravilhosa. Toma cuidado, porque, né, de vidro. Não use garrafa de Coca-Cola, não dá certo. A gente vai abrir a massa. Vamos o quê? Abrir a massa. Como é que a gente vai fazer isso? Bota essa massa aqui em cima, pega o seu amigo abridor. Você tem que abrir a sua massa, é isso aí. A gente não teve nenhum problema por deixar a massa muito tempo parada. Se a pessoa quiser fazer um pão recheado, esse é o momento de rechear? Esse é o momento de rechear, se ela quiser fazer um pão recheado. Ótima pergunta, Thiago.
Se ela quiser fazer um pão recheado, o momento é esse. Você coloca o recheio aqui no meio e quando for fechar o pão, o recheio vai estar no meio do pão. Se a pessoa quiser fazer uma pizza, é a mesma massa? Não, não é a mesma massa. É uma massa parecida, não é a mesma massa. Se for pizza de pão? A gente pode usar a mesma massa. Então, o que a gente faz agora? A gente vai fechar o pão. Como é que a gente fecha o pão? Assim. Você vai enrolando ele. Tá pegando a câmera? Les poils pionions, les vitons j'étais, et les jantons les opas, les gisons l'été, en poire je les tends, les teaspoons. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o pão. Aí você está falando, nossa, que pão pequeno. Espere que a mágica irá acontecer. O que você faz agora? A mesma coisa nos outros dois. A mesma coisa nos outros dois. Mas, Lucas, eu não tenho paciência. Então não faz, cara. Faz outra especialidade. 400 e poucas especialidades no manual. Não é possível que nenhuma você possa fazer no período de quarentena. Se você não tá fazendo nada na sua quarentena, você tem que fazer alguma coisa de útil, cara. Tem que ajudar sua mãe. Só de você ajudar sua mãe a arrumar a casa, você já consegue a especialidade de cuidar de casa. Pense nisso. Se você não estiver seguindo a gente no Instagram, segue a gente no Instagram. Por quê, Thiago? Porque no Instagram a gente posta coisas legais, edificantes. É. E a gente interage com vocês. Exatamente. Segue a gente no Instagram, principalmente porque no Instagram e no Facebook também. No Twitter também tem. Tem uma postagem me explicando como que você pode participar de um vídeo nosso. Você vai lá, você vai ver uma postagem de como você pode participar de um dos nossos vídeos. Você chega lá e faz a sua contribuição para poder participar de um dos nossos vídeos. O que a gente faz agora, Thiago? Agora a gente vai fazer aquele corte artesanal. Exatamente. Você pode fazer sem corte, versão sem corte, mas faz um cortezinho Mas a parada do bonitinho. corte artesanal é uma coisa que você gosta de fazer. Deixa eu mostrar. Ó, fica assim por enquanto. Depois ele vai ficar bonito. Depois que tem que essa... dar uma aberturazinha nesse corte aí. Ele dá uma aberturazinha natural quando ele cresce. Você pode fazer quantos cortes artesanais você quiser. Eu recomendo fazer 2 num pão pequeno e 3 num pão grande. Se você tiver um pão muito grande, pode fazer uns 4, 5. Você dá uma valorizada no seu pão. É. Aí você pode chegar na sua mãe e falar: mãe, fiz um pão. E aí ela vai falar: o corte tá certo. 45 graus. É um pão de qualidade. Eu posso comer. Exatamente. A forma com que você corta o pão define quem você é. Mostre-me com quem tu cortas, como tu cortas e eu diria quem tu és. Agora é a parte artística. Você não precisa fazer isso, mas é uma parte totalmente artística. Você vai quebrar um ovo, você vai pegar um pincel. Se você não tiver pincel, o que você usa? Um garfo, uma colher. Você vai misturar. Não pode ser o pincel que o teu tio pintou a parede. Não. É um pincel específico pra comida, tá? Um pincel que nunca tenha passado por um balde de água. Se você quiser ter intoxicação alimentar. Mas olha, você mistura a clara e a gema. E o que você vai fazer? Você passa em cima do seu pão. Pra que isso? Pra ficar bonito, ser um pão legal. Pão bonito, um pão formoso. Um pão formoso. Aí a gente vai cortar daqui a pouco. Aí vocês só vão ver o pão crescido e bonito, mas não assado ainda. E agora é a parte essencial. Você vai pegar teu pão, você vai pegar um pano de prato limpo, tá bom? Um pano de prato limpo. Você vai colocar por cima do pão e vai deixar o pão por 45 minutos crescendo. Eu acabei de tirar esse tempo da cabeça, não é tudo isso. Você pode deixar uns 20 minutinhos ele crescendo, daqui a uns 20 minutos a gente volta. Como é que eu vou marcar 20 minutos? Eu poderia marcar no celular, Thiago, vira pra cá. Mas o meu forno, ele tem uma coisa divertida que eu gosto de usar. Ele tem timer. 20 minutos. Daqui a 20 minutos a gente volta. Então, pessoal, a gente agora aqui tá colocando o nosso pão no forno. Você pode perceber que é um pão bonito, é um pão crescido. Les poils pionions, les vitons j'étais. Pão bonito, é um pão crescido. É um pão que vai fazer sucesso com as pães que estão por aí. Ficou 20 minutos, né? Na verdade, ficou um pouquinho mais. Por que ficou um pouquinho mais? A gente teve uma interrupção aqui na cozinha rapidamente. Então, eu deixei o forno pré-aquecendo durante 5 minutos, nos 5 minutos finais. Agora eu vou ensinar vocês como é que você coloca o pão no forno.
pão está no forno. Uau! Eu vou marcar 30 minutos. Daqui a 30 minutos a gente volta para ver como é que ficou o nosso pão. Les poils étaient pignons, les vitons j'étais, et les jantons les hoppas. Para pa 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 pa. Pare, vai. Pare. Pare, ari, 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 ari. Para pa pa pa. Eu esqueci o microfone, tá incomodando um pouco aqui, peraí. Passou um pouco mais de meia hora. Na verdade é outro dia e novamente a mesma roupa. Por quê, Thiago? Porque a gente economiza a água da máquina de lavar. Exatamente, a gente tem que continuar. São 3 dias de vídeo, meus filhos. São 3 dias de vídeo pra fazer um pão. São 3 dias usando a mesma roupa pra gravar. E... Mas explica que a gente não ficou 3 dias pra fazer um pão. O pão ficou pronto ontem. Não, o pão ficou pronto ontem, mas como a gente tem um problema de iluminação, assim, eu não sei se vocês sabem, mas de noite não tem sol. E a luz solar é uma coisa importante na hora de filmar. Mas aqui está o nosso pão. Ele já foi assassinado, cortado pela metade, pela minha avó. Ele foi cortado pela metade, mas a gente vai fazer um vídeo bonitinho dele sendo cortado agora. Corta pro... sei lá o que o Thiago quer fazer. Les poils étaient pignons, les vitons j'étais, et les jantons les hoppas, les chisots l'étaient, en poire je les tends, les teaspoons les dents, mon dans les hoppas, les dents les hoppas. Les poils étaient pignons, les vitons j'étais, et les jantons les hoppas, les chisots l'étaient. Então, galera, esse foi o nosso vídeo ensinando como fazer um pão. Mostra o pão um pouquinho. Olha só esse pão. Olha que pão legal, pão divertido. É o pão que eu vou comer no meu café da manhã, mesmo sendo bem tarde para tomar café da manhã. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e também seguir a gente nas nossas redes sociais. E não se esqueça, use o seu tempo de quarentena para fazer coisas boas, tipo classe de especialidades. Até a próxima. Vambora agora, Thiago. Pega o pão aí, dá um pedaço. Toma aí, ó. Café da manhã do Thiago esse.